Após ser torturado, Martins vendeu seus sentimentos e memórias para um demônio, mas por se sentir vazio, faz um contrato com um feiticeiro e trabalha para recuperar o que perdeu. É um mundo medieval com fantasia, e o autor coloca entre parênteses que o objetivo é mostrar a crueldade e frieza de um homem sem remorso. Eu já comentei aqui sobre como é complicado a gente trabalhar com um personagem que, em teoria, né, não tem sentimentos, porque o que existe a questão, né? O que é sentimento? Praticamente tudo que a gente vê e expressa como um ser humano pode ser considerado como um sentimento. Então, seja empatia, compaixão, felicidade, alegria, tristeza, raiva, medo, ódio, amor, enfim, existe uma gama infinita de sentimentos, né? Esses que eu citei aqui são os que vêm à cabeça primeiro, mas se a gente pensar mais a fundo, a gente acha alguns outros sentimentos, né? Menos preponderantes, mas que ainda assim são considerados sentimentos. E aí quando a gente pensa um ser humano completamente desprovido de sentimentos, o que vai motivar esse personagem? Mesmo a motivação de recuperar, né? Ou ele fala, ele se sente vazio. Sentir vazio não é uma forma de sentir ainda? Quer dizer, o próprio verbo já denuncia aqui talvez uma certa falha, né? Porque se ele se sente vazio, ele precisa sentir. Se ele sente, então ele tem algum tipo de sentimento. Entende a contradição? Então talvez seja alguma coisa do tipo, realmente ele pode, ao invés de jogar diretamente, sabe? Porque se ele vendeu as memórias, são as memórias a partir dali, ele lembra que ele vendeu? São as memórias do ponto que ele vendeu antes. Enfim, dá para trabalhar isso. Eu acho que talvez a gente possa colocar que não necessariamente ele perdeu todos os sentimentos 100%, porque eu acho que fica quase... Né, acho que no último sinopse eu cheguei a comentar sobre isso, sobre como seria difícil trabalhar um mangá onde a personagem não pode ser amada nem sentir amor, porque daí você entra na subjetividade do que é amor, e aí acaba virando uma discussão extremamente complexa, que foge talvez do objetivo da história. E aqui talvez acabe, né, caindo exatamente no mesmo ponto. Né? A gente começa a analisar o que é sentimento e a brecha para furos de roteiro na escrita desse personagem assim vem aos montes, porque qualquer coisa que você faça ali com ele pode ser interpretado como um furo de roteiro, exatamente nessa questão de sentir. Então o que poderia ser feito aqui para a gente amenizar isso e talvez tirar a possibilidade de alguns furos de roteiro? Ao invés de dizer que ele vendeu seus sentimentos e logo ele não tem nenhum sentimento, pode dizer que ele vendeu sua alma, e aí a gente cria uma subjetividade onde a alma comporta os sentimentos. Então não é que ele perdeu os sentimentos, mas ele perdeu talvez um amor pela vida, é tipo quando tem uma lobotomia, que a pessoa vira meio que um vegetal, ela fica ali mais apática, enfim, não é que ela perdeu 100% os sentimentos, mas ela teve uma debilitação ali, onde realmente ela tem muito menos atividade, ela é muito menos ativa, ou pelo menos os sentimentos que ela sente, né, o grau de sentimento, de emoções que ela tem é muito baixo, né, não é aquele grau elevado. Então ela pode sentir um pouco de raiva, mas não é aquela raiva exacerbada. Ela pode sentir um pouco de felicidade, mas talvez ali uma alegria leve no máximo, não vai ser aquela felicidade de verdade. E por que eu acho isso importante? Porque talvez, né, essa motivação do personagem de ir recuperar o que ele perdeu necessita de talvez um sentimento de indignação, de arrependimento, alguma coisa assim, e tudo isso são sentimentos ainda. E aí se ele perde os sentimentos, ele não teria nem por que sentir esse vazio, ele não teria por que se arrepender, porque ele não teria o sentimento de arrependimento, entende? Então talvez realmente não usar a palavra sentimentos diretamente, mas talvez usar a palavra alma, e aí, ao longo da história, fazer o leitor entender que esses sentimentos, que os nossos sentimentos, que as nossas emoções são frutos da nossa alma, e portanto ele perdeu parte desses sentimentos, mas sem deixar claro ali que ele perdeu todos os sentimentos, de modo que o leitor não vai interpretar isso ao pé da letra e ficar buscando pontinhos de falha ali na escrita daquele personagem que podem acabar quebrando a história e impedindo o leitor de realmente entrar ali na trama e se conectar com o personagem, etc. E aí dá pra até abordar algumas coisas interessantes, porque se ele tiver um pingo de sentimento, mas não tiver aquele sentimento muito forte, dá pra até sentir uma espécie de angústia pelo personagem em situações onde ele quer sentir mais e ele não consegue ultrapassar aquele sentimento, ele não consegue
chegar àquele, então ele sente uma tristeza, algo que eu tô falando como é complexo. Então ele vê alguma situação que causa uma espécie de revolta nele, só que essa revolta não vem com aquilo que ele queria, com aquele tom que ele queria, e aí ele sente uma tristeza por conta disso. Entretanto, a tristeza também não é uma tristeza muito forte, e aí fica nesse cambaleio de sentimentos, onde todos eles são fracos o bastante para ele sentir ainda, para ele sentir um incômodo, mas não fortes o bastante para ele conseguir botar para fora isso que está causando uma dor dentro dele. Então dá para trabalhar ali uma coisa interna do personagem muito interessante. E aí no objetivo que falou, que é mostrar a crueldade e frieza de um homem sem remorso, aí eu não sei, eu acho que se é o personagem principal é um pouco complicado, porque geralmente a gente precisa ter um certo nível de empatia com o personagem principal. Daria para fazer isso aqui, por exemplo, com um vilão, ou talvez realmente trabalhar o personagem principal como se ele fosse um vilão. E aí, beleza, tira o sentimento dele, tira tudo e mostra só isso. Só que eu acho que a gente teria que ser uma história muito curta, porque eu acho que seria o tipo de personagem que o leitor não iria gostar de acompanhar por muito tempo. Entende? Porque ele não tem os pontos de conexão. O que eu falo, né? Quando a gente geralmente se identifica com personagens por coisas dos personagens que são parecidas com a gente ou com como a gente gostaria de ser. Então a gente tem ou a identificação direta ou a admiração direta pelos personagens. Então, ou eu me identifico porque aquele personagem passa por situações parecidas com as que eu passo, tem sentimentos parecidos com os que eu tenho, tem dúvidas, medos, receios iguais aos que eu tenho, ou aquele personagem exatamente consegue passar por cima de várias situações que para mim seriam um mega obstáculo, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, e aí eu admiro aquele personagem e eu me projeto naquele personagem de modo que eu quero continuar acompanhando aquele personagem para que eu sinta esse gostinho de como é estar naquela posição e possa querer um dia, de repente, realmente estar naquela posição. E aí quando o personagem ele é completamente detestável por conta de ele fazer atitudes impensáveis, já que ele não tem o sentimento de remorso, fica mais difícil você se conectar com aquele personagem. Então talvez fica o show do bizarro pelo bizarro somente. E beleza, se é uma história para chocar, para trazer essa angústia de tipo, caramba, os sentimentos têm esse nível de importância no ser humano, em nós, né? E como a gente às vezes tenta querer se abster de sentimentos e o quanto isso pode ser prejudicial, né? O filme divertidamente trabalha muito com esse mesmo tema. Eu acho que dá pra funcionar numa história muito curta. Que ela seja curta, grossa, dê a mensagem, demonstre a mensagem que ela quer passar e acabou, porque eu acho que se ela se estende muito, o personagem não carrega uma história muito longa, considerando que ele não vai ter emoções. Essa é a minha opinião, pelo menos. Eu particularmente acharia, pessoalmente, difícil pra caramba contar uma história longa com um personagem que não tenha nenhum tipo de emoção.